Já foi um dia muito emocionante. O enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, acabou de ir à Cable News Network e disse que os Estados Unidos da América estão se preparando para dar à Ucrânia o artigo 5 da OTAN. Artigo 5 da OTAN como proteção. Esta é uma ótima notícia para a Ucrânia e para a paz mundial, mas tem suas complexidades. Mas antes de entrarmos nas complexidades, vamos primeiro ouvir exatamente o que Steve Witkoff disse. O presidente Trump chamou a reunião de extremamente produtiva e afirmou que vários pontos foram acordados. Você estava presente. Pode citar 2 pontos específicos que foram acordados? Nós concordamos, Jake. Primeiramente, obrigado por me receber e bom dia. Nós concordamos em garantias de segurança robustas que eu descreveria como revolucionárias. Não achávamos que estávamos nem perto de concordar com a proteção do artigo 5 dos Estados Unidos, consagração legislativa dentro da Federação Russa, para não ir atrás de nenhum outro território quando o acordo de paz estiver codificado. Consagração legislativa na Federação Russa para não ir atrás de nenhum outro país europeu e violar sua soberania. Concordamos, e havia mais. Agora deixe-me dizer isso de cara. Depois das entrevistas de hoje que Steve Witkoff e Marco Rubio fizeram, e acho que fizeram um total de 7, 8 entrevistas em poucas horas desta manhã, parece que muito mais progresso foi feito no encontro do que inicialmente soubemos. Antes, nenhum dos lados queria dar detalhes do que foi discutido, mas agora mais informações estão sendo reveladas. O maior deles é, claro, este. E nós meio que tivemos uma dica disso quando Putin fez seu discurso na coletiva de imprensa, onde ele disse que entende a necessidade da Ucrânia ter suas garantias de segurança, o que foi a primeira vez que Putin reconheceu publicamente que entende que a Ucrânia vai ter algum tipo de garantia de segurança. Isso não garante que a Ucrânia entrará na OTAN. Na verdade, a entrada da Ucrânia na OTAN ainda é uma linha vermelha, e também é algo que os Estados Unidos da América negaram categoricamente. O presidente Trump disse que a Ucrânia não será aceita na OTAN. O presidente Biden também afirmou formalmente que a Ucrânia não será aceita na OTAN. Estamos discutindo uma garantia semelhante ao artigo 5, proposta inicialmente pela Itália, que sugeriu não ser necessário trazer a Ucrânia para a OTAN. Podemos simplesmente estender a garantia do artigo 5 para a Ucrânia. Isso quer dizer que, se a Ucrânia for atacada após um acordo de paz, será considerado um ataque à OTAN, que reagirá em defesa. Isso não significa necessariamente que haverá bases da OTAN na Ucrânia ou algo assim. Significa apenas que a Ucrânia terá uma garantia. Agora, hoje aprendemos mais detalhes sobre que tipo de garantia será e quem estará envolvido em fornecer essa garantia. Isso não terá nada a ver com a OTAN, mas será como o artigo 5. Vamos ouvir mais detalhes. Você mencionou a garantia do artigo 5 da OTAN, um ataque a one e é um ataque a todos. A Rússia permitiria que isso acontecesse, que qualquer incursão adicional na Ucrânia, a Rússia entenderia que seria vista como um ataque a todos os membros da OTAN. Não, Jake, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que chegamos a um acordo de que os Estados Unidos e outras nações europeias poderiam efetivamente oferecer uma linguagem semelhante ao artigo 5 para cobrir uma garantia de segurança. Putin afirmou que a entrada na OTAN é um sinal de alerta. E então o que estávamos discutindo era, supondo que isso se mantivesse, supondo que os ucranianos pudessem concordar com isso e pudessem viver com isso, e tudo iria entrar. Vai ser sobre o que os ucranianos podem suportar. Mas supondo que eles pudessem, conseguimos ganhar a seguinte concessão, que os Estados Unidos poderiam oferecer proteção semelhante ao artigo 5, que é uma das verdadeiras razões pelas quais a Ucrânia quer entrar na OTAN. Nós meio que conseguimos contornar isso e obter um acordo para que os Estados Unidos oferecessem proteção do artigo 5 foi a primeira vez que ouvimos os russos aceitarem isso. Como vocês ouviram, a Rússia não está oferecendo essa concessão de graça. A Rússia quer que a Ucrânia ceda território, que a Rússia ainda não conseguiu tomar. E claro, isso não será fácil para o presidente Zelensky ceder. Além disso, não será fácil para o povo ucraniano aceitar
Ainda mais porque a Ucrânia já fez isso várias vezes. Eles desistiram da Crimeia na esperança de que haveria paz a longo prazo, mas Putin voltou a bater à porta novamente. Desistiram de Donetsk e Luhansk e Putin voltou a insistir. Não parece que Putin queira paz mesmo com um país disposto a ceder território. Antes de entrarmos nos detalhes desse acordo, quero mostrar mais um clipe onde Steve Witkoff sugere que pode haver tropas americanas na Ucrânia como garantia de segurança. Isso é algo novo e parece que isso pode ser uma das garantias de segurança mais fortes que o Ocidente pode oferecer à Ucrânia. Chefe. Então vamos falar sobre as garantias de segurança porque você mencionou essas. O que isso significa na prática? Até que ponto os Estados Unidos da América estão dispostos a se comprometer para garantir à Ucrânia as condições necessárias para negociar? Isso significa que os Estados Unidos estão potencialmente preparados para dar garantias de segurança do artigo 5, mas não da OTAN, diretamente dos Estados Unidos e de outros países europeus. Isso é grande, quer dizer, realmente grande. Será que... O que significa botas no chão, especialmente em termos logísticos? Acho que parte da discussão que vamos ter na segunda-feira durante o dia, porque vai haver sessões de discussão lá, é exatamente os detalhes do que os ucranianos sentem que precisam. Porque lembre-se, como mediadores, estávamos neste cimeira para avançar a posição ucraniana e fizemos isso. E fizemos isso com sucesso. Agora é para nós nos aprofundarmos nos detalhes granulares do que exatamente os ucranianos precisam para lhes dar uma sensação de segurança no futuro. E, aliás, os europeus também precisam disso. Estávamos totalmente comprometidos em ajudar. Considerando tudo o que ocorreu nos últimos anos, seria realmente surpreendente se isso integrasse o acordo final. Ótima notícia para a Ucrânia e seu futuro. Então agora vamos ver o que a Rússia exigiu em troca de desistir de algo assim. De acordo com a Reuters, que conversou com fontes que conhecem os detalhes das conversas que ocorreram no Alasca, bem, de acordo com esse relatório, no acordo russo proposto, Kiev retiraria completamente do leste das regiões de Donetsk e Luhansk em troca de uma promessa russa de congelar as linhas de frente nas regiões sul de Kherson e Zaporizhia. Assim, segundo isso, a Rússia não está abrindo mão de territórios que controla na Ucrânia. Eles querem que a Ucrânia abra mão totalmente de Donetsk e Luhansk. Isso é problemático por causa do cinturão de fortalezas. Falamos disso no vídeo de ontem. Mas, basicamente, a Ucrânia fortificou fortemente 4 ou 5 cidades na saída da área russa em Donbass. E a Rússia não conseguiu tomar todo o Donbass nos últimos 14 anos. Agora eles querem que a Ucrânia desista, o que seria um grande problema, pois teriam que abandonar todas as linhas defensivas nessas cidades que a Rússia novamente não tem capacidade de assumir. Segundo análise recente do Ministério da Defesa britânico, no ritmo atual da Rússia no campo de batalha, especialmente em Donbass, levaria cerca de 4 anos e meio para os russos conquistarem todas as cidades que desejam controlar. Além disso, isso levaria a aproximadamente 2 milhões de baixas russas adicionais, e isso será além de 1 milhão de baixas que a Rússia já sofreu. Definitivamente, não consigo entender o tamanho dessa demanda. E é por isso que muitas pessoas, muitos especialistas estão chamando isso de um tipo de pílula venenosa para a Rússia, o que significa que a Rússia está fazendo essas exigências, sabendo muito bem que a Ucrânia nunca pode aceitar isso. Quando a Ucrânia recusar, eles culparão o país e dirão que é culpa do Zelensky. É a Ucrânia que não quer paz. Agora, aqui temos outro clipe do enviado especial Steve Witkoff, explicando onde o presidente Trump e onde os Estados Unidos da América se posicionam em termos desta demanda específica. Porque, como todos nós sabemos, este será o maior ponto de discussão, ou o maior ponto quando se trata de um acordo de paz. Então, isso é algo muito importante. Vamos ouvir. É que o presidente apoia uma proposta de Putin que essencialmente entregaria Donbass, toda essa região, ou a maior parte dela, para os russos. É um lugar onde 6,5 milhões de ucranianos viviam antes do início desta guerra. Então, por que fazer algo que pareceria uma recompensa para alguém que atacou um país soberano?
Nós estávamos na sala, Shannon, como mediador. E o presidente, como mediador, estava procurando maneiras de resolver a crise. Ele entende que cabe aos ucranianos decidir como eles podem trocar terras, como eles podem fazer um acordo com os russos em diferentes territórios lá. Mas é por isso que Zelensky e os europeus estão vindo à Casa Branca na segunda-feira para tomar essas decisões eles mesmos. Mas os relatórios são precisos ou imprecisos que o presidente apoia esse pedido de Putin? Acho que o presidente apoia um acordo de paz, Shannon, e ele quase concluiu tudo. No Alasca, quer dizer, eu fiquei pessoalmente surpreso com a quantidade de vitórias que tivemos naquele dia. Foi bem na linha. Concordamos com garantias de segurança muito mais robustas. Os russos concordaram em consagrar legislativamente uma linguagem que os impediria de, ou que eles atestariam não tentar tomar mais nenhuma terra da Ucrânia após um acordo de paz, onde eles atestariam não violar nenhuma fronteira europeia. Avançamos muito, mas ainda há mais a fazer. A Rússia está preparada para devolver pequenas parcelas de terra ucraniana que ocupou no norte de Sumy e no nordeste da região de Kharkiv. Agora, como vocês podem ver na tela, a Rússia controla uma parte muito pequena de Sumy. Para comparar, as áreas que a Rússia aceita devolver somam cerca de 440 quilômetros quadrados. E em troca, a Rússia está pedindo à Ucrânia que ceda cerca de 6.600 quilômetros quadrados de Donetsk e Luhansk. Definitivamente, não é uma troca justa em nenhum sentido da palavra. E novamente, eu percebo que toda essa situação não é justa. A Rússia está invadindo uma nação soberana. Estou focando apenas neste acordo de paz e nos detalhes divulgados hoje. O secretário de Estado, Marco Rubio, concedeu várias entrevistas hoje cedo. Aqui ele comenta sobre o que a Rússia abre mão para promover a paz mundial. Porque afinal, tudo começou porque Vladimir Putin queria reconstruir a União Soviética. Vamos ouvir. Senhor secretário, o que vai... Rússia terá que desistir. Quais concessões... A Rússia, a agressora, terá que fazer como parte deste acordo de paz? Essas negociações são sobre isso. E como se imagina, todos querem 100% do que desejam. Inclui a Ucrânia e, claro, os russos. E a única maneira de chegar a um acordo sobre qualquer coisa, seja nos negócios, na política ou na geopolítica, a única maneira de chegar a um acordo é cada lado obter algo e cada lado dar algo. Tem sido difícil. Se fosse fácil, não duraria 3 anos e meio. Quanto mais tempo essas guerras duram, mais difícil é terminá-las, pois um lado sempre busca vantagem sobre o outro. Neste caso, o lado russo também. Acho que esse é o ponto central que tentamos resolver. É por isso que Zelensky está vindo amanhã. É por isso que os líderes europeus estão vindo amanhã. Por isso, o presidente ligou do avião e passou 2 horas à noite com eles. Por isso, estivemos com eles em cada etapa. Estamos tentando encontrar o que podemos conseguir para que ambos os lados concordem. E tem sido difícil. Este é um conjunto de questões difíceis, mas estamos dedicando muito tempo a isso. E o presidente merece crédito por dedicar tempo a isso. E eu entendo que essas negociações estão em andamento. Mas você pode citar uma coisa que o presidente Trump está pedindo que a Rússia abandone para conseguir a paz? Bem, eu não vou divulgar essas coisas porque se o fizermos, você pode imaginar que as negociações podem desmoronar. Essas negociações, olha, eu sei que todos querem saber o que está acontecendo e até certo ponto isso é importante, mas o que é mais importante é que essas negociações funcionem. E para nós irmos à imprensa, como você vê esses vazamentos, muitas vezes imprecisos, frequentemente vazamentos prejudicam negociações. Ok, essas negociações, para que sejam bem-sucedidas, exigem que permitamos que ambos os lados concordem com possíveis concessões ou discutam possíveis concessões sem que isso se torne público e crie todo tipo de problemas internos para um país ou para o outro país. Aqui está a conclusão. Sabemos os elementos desse acordo. Precisa haver uma discussão sobre como serão os territórios e como serão as fronteiras ao final deste conflito. É preciso discutir o legítimo desejo da Ucrânia por segurança a longo prazo para garantir que não seja invadida novamente. Precisa haver uma discussão sobre como a Ucrânia será reconstruída e como você reconstrói um país que foi atacado tantas vezes quanto foi nos últimos 3 anos e meio. Esses são todos elementos-chave de qualquer acordo, né? Nós entendemos isso.
Em um acordo, ambos os lados precisam ceder algo. Isso é um fato. Como ouviram do secretário de Estado, a delegação da Ucrânia virá amanhã à Casa Branca para o escritório oval. E além disso, temos muitos líderes europeus que estão vindo com Zelensky. Até agora, confirmaram presença o primeiro-ministro do Reino Unido, primeiro-ministro italiano, chanceler alemã, presidente finlandês, presidente francês, secretário-geral da OTAN e presidente da Comissão Europeia. Agora, isso definitivamente significa que teremos algumas grandes decisões tomadas amanhã. Vamos descobrir se a Ucrânia aceitará abrir mão de Donbass ou de algo para buscar a paz, ou se as delegações europeia e ucraniana conseguirão convencer Trump do que está em jogo. Putin está apenas tentando jogar a culpa na Ucrânia, fazendo essas exigências que simplesmente não são razoáveis. Não podemos esperar, ou mais especificamente, não podemos simplesmente deixar um país ter passe livre quando tenta mudar as fronteiras internacionais pela força. E isso é algo que a União Europeia tem sido muito vocal. Apenas ontem, tivemos o comissário da União Europeia e o presidente Zelensky realizando uma coletiva de imprensa pública, e eles reiteraram exatamente este ponto. A Ucrânia precisa virar um porco-espinho de aço, impossível de ser derrotada. Em coletiva com Zelensky em Bruxelas, antes de se reunir com Trump na segunda-feira, o comissário da União Europeia destacou que a Ucrânia escolhe seu destino, mas sempre pode contar com a Europa. As fronteiras da Ucrânia não podem ser mudadas à força. Só a Ucrânia pode decidir sobre isso. Amanhã, a Ucrânia decidirá seu destino. O pacote de sanções 19 será adotado em setembro. A Ucrânia não deveria ter restrições às suas forças armadas. Agora, é importante ressaltar, essa era uma das exigências que a Rússia vinha pedindo há muito tempo. Mas não parece que isso é algo que eles ainda estão pedindo após a cúpula que tiveram com o presidente Trump. Continuando o relatório, a União Europeia e a coalizão dos dispostos estão prontas para contribuir com as garantias de segurança para a Ucrânia. Eles serão algo como o 5º artigo da OTAN. O presidente Zelensky destacou que Putin não capturou Donbass em 12 anos, um cessar-fogo primeiro. Então o trabalho no acordo final acontecerá. Negociações podem começar na linha de frente atual. Um exército forte garante segurança. Questões territoriais devem ser discutidas durante uma reunião trilateral. Então, apenas pelas declarações que o presidente Zelensky fez ontem, não parece que ele goste da ideia da Ucrânia desistir de Donbass. Desistir do cinturão de fortalezas em que investiram pesadamente para construir. Agora, novamente, espero que vocês estejam entendendo a importância dos detalhes sobre os quais estamos falando. Certo? Certo? A Ucrânia não afirma querer recuperar o território controlado pela Rússia. A Ucrânia argumenta que não deve ser forçada a abrir mão de territórios que a Rússia ainda não tomou. Eles não deveriam ser forçados a desistir de terras onde investiram tanto nas linhas defensivas. O que para mim, especialmente no século XXI, parece uma coisa razoável para um país soberano desejar. Não deveríamos ter que viver em um mundo onde um país maior basicamente diz: Ei, continuaremos atacando você, a menos que você nos dê mais terras. Esse simplesmente não é o mundo que estávamos tentando construir após a Segunda Guerra Mundial. E não deveríamos retornar àquele mundo, apesar dos avanços dos últimos 100 anos. Pois é, adivinha? Na terceira ou quarta entrevista de hoje, Marco Rubio foi perguntado sobre isso e respondeu o seguinte: no final das contas, se Vladimir Putin vai ser oferecido terras que ele ainda não tomou, mas negocia seu caminho para dentro, isso não estabelece um precedente perigoso de que os Estados Unidos agora aceitam esse conceito de que está tudo bem tomar terras à força? Saber. Bem, Putin já tomou terras à força e isso por si só não é um precedente positivo. Esta guerra toda é negativa. Exigindo uma retirada? É um precedente. Bem, novamente, aqui está, a fim de ter um acordo aqui para chegar ao fim deste conflito, ambos os lados terão que fazer concessões. Isso é um fato. Isso significa qualquer negociação. Russo? As forças são não, mas sim. Mas isso não é sobre aceitação. Isso é sobre o que a Ucrânia pode aceitar e o que a Rússia pode aceitar. Ambos precisam aceitar, senão não há acordo de paz. Se não houver concessões e um lado obtiver tudo, isso é rendição.
Isso é chamado de fim da guerra através da rendição. E não é isso que estamos perto de fazer, porque nenhum dos lados aqui está à beira da rendição ou algo próximo disso. Para haver um acordo de paz, isso é um fato, mesmo que não gostemos ou achemos desagradável. Mas para que haja um fim para a guerra, existem coisas que a Rússia quer que não pode obter. E existem coisas que a Ucrânia quer que não vai conseguir. Ambos os lados vão ter que desistir de algo para chegar à mesa e fazer isso acontecer. É assim que é. Aceitar isso o quanto antes é importante, pois é a realidade. O que essas coisas serão depende dos dois lados. Não há condições a impor à Ucrânia. Eles terão que aceitar e conseguir coisas. E então, por exemplo, a Ucrânia é um país soberano. Eles têm direito, como qualquer país soberano, de fazer alianças de segurança para evitar invasões e ameaças à segurança nacional. Isso não é um pedido irracional. É algo que precisa ser trabalhado. Os territórios terão que ser discutidos. É apenas um fato. Talvez a Rússia esteja guardando algo agora que precisará ceder. Quem sabe? Precisamos criar um cenário que torne isso possível. E é por isso que isso tem sido tão difícil, porque até agora nenhum dos lados estava disposto a ceder em algumas dessas coisas. Vamos ver se é possível. Talvez não seja, mas vamos tentar tudo para alcançar a paz.